A palavra do Senhor que veio a mim para eu liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, quando nós vamos lá para Jeremias 18, no versículo 4 em específico, esse versículo ele tem duas partes. E é aquilo que o Senhor está falando neste dia. Então, ouça com atenção. Em uma das versões, este versículo começa assim falando: E o vaso que o oleiro tinha feito, ficou deformado em suas mãos. Então o oleiro fez outro vaso da forma que lhe pareceu correta. Ouça isso com muita atenção. Essa primeira parte deste versículo, irmãos, ela retrata a queda. Nós fomos deformados por causa do pecado. Então nós fomos corrompidos. E assim nós perdemos a nossa forma original. Mas o oleiro, aqui retratando o Senhor Deus, ele pega o vaso e ele faz outra forma, a forma que lhe parece correta. Este lhe parecer correta aqui, irmãos, é o quê? A forma que o agrada, a forma original que assim este vaso era antes dele ter sido deformado. Aleluia. Essa palavra parece simples, irmãos, mas ela é muito poderosa. Ouça isso. Então, irmãos, todos nós pecamos contra o Senhor. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas o que o Senhor fez? O Senhor nos pegou. E quando nós estamos em Cristo Jesus, ali começa a obra perfeita do Espírito Santo em nós. E essa obra, irmãos, ela só vai terminar quando nós estivermos naquele dia glorificados, exatamente assim como Ele é. Então, até lá, irmãos, nós vamos ser quebrados pelo oleiro, ele vai nos moldar, ele vai nos forjar, até que estejamos na forma correta. Então, ele sempre estará, irmãos, nos moldando, nos forjando e nos quebrando. E isso, irmãos, dói, dói. Eu falo aqui para vocês, e eu já fiz outros vídeos onde eu já mencionei isso, nos meus processos mais difíceis, onde o Senhor estava me quebrando e me forjando, porque Ele me forjou no fogo. Eu sentia, irmãos, não só no meu espírito, mas eu sentia no meu corpo como se Ele estivesse me apertando com as mãos dEle. E doía tanto, tanto, mas era uma dor, irmãos, que parecia que eu nem sei, que eu ia sumir. Mas era uma dor que não era para o mal, mas é para Ele me deixar da forma que o agrada, dessa forma correta, que eu precisava estar e preciso estar, porque essa obra é contínua. Então, irmãos, nós precisamos entender que tudo isso que nós vivemos com o Senhor, ainda que tenhamos esses momentos de dores, não é para o mal, mas é para aquilo que o Senhor faz em nós, para aquilo que precisa ser transmitido através de nós. E nós temos uma forma única, características únicas. Então, cada um de nós, cada vaso aqui, nós falando de forma representativa de vaso, tem uma característica e tem uma forma. Então, você não pode olhar para o outro querendo se comparar. Olhe para o outro para admirar, mas também olhe para você para admirar. Por quê, irmãos? Porque essa é a multiforme manifestação de Deus em cada um de nós. Então, olhe para o outro para admirar como o Senhor faz através do outro, mas olhe também para você, pelos olhos do Senhor, para admirar como Ele faz em você também, para que você não venha a se diminuir, para que você não se veja deformado, assim como quando estava ainda corrompido, e não quando o Senhor já estava assim trabalhando em você, forjando você. Então nós precisamos, irmãos, admirar isso no outro e em nós, porque ninguém vai ser usado da mesma forma. Há vários ministros, há vários sacerdotes verdadeiros do Senhor aqui na terra, e nenhum vai falar, nenhum vai se portar e nenhum vai fazer igual.
Nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa forma de falar, a nossa forma de fazer será única, porque será de acordo com as nossas características individuais. Eu vou dar o meu exemplo mais uma vez aqui para vocês. A forma que eu falo hoje não é a forma que eu falava quando eu, no comecinho de viver o meu ofício em ministério. Isso não foi algo que eu falei, Senhor, eu vou falar assim, vou falar assado. Mas foi o Espírito Santo que foi e vai continuamente mudar a minha forma de falar. E ele faz isso, irmãos, de uma forma intencional, para aqueles que são e serão alcançados através da minha vida, para os lugares, para as esferas aonde precisam ser alcançadas através de mim. Então, isso é o Senhor, irmãos, que faz em nós, é o Espírito Santo que faz em nós. Então, você não se preocupe como que você vai falar, como que você vai transmitir para as pessoas aquilo que o Senhor decidiu fazer através de você. Se preocupe em fazer aquilo que você tem que fazer, que é a sua parte, que isso o Senhor não vai fazer. Mas a parte dele é com ele. E isso é a parte dele fazer. Como você vai falar, como que aquilo que ele colocou em você vai ser transmitido para aqueles que precisam ser alcançados através da sua vida. Então, isso não é algo que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar, claro, em fazer o que você tem que fazer, a sua parte. Isso o Senhor não vai fazer por você. Mas a parte dele não tente fazer a parte dele, porque isso é com ele, irmãos. E eu sei que ele ainda vai mudar a minha forma de falar, porque esta é a obra contínua do Espírito Santo, irmãos, em nós. Nós precisamos entender isso. Então, ele nos quebra, ele nos forja. É por isso que eu já falei sobre isso e eu uso essa expressão, que ele faz isso com as mãos dele, porque é o trabalhar dele em nós, irmãos. Como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso amigo. E isso não é para um mal, mas é para que nós estejamos da forma que o agrada, para transmitirmos para as pessoas e aonde nós estivermos tudo que nós precisamos transmitir, transbordar, derramar e repartir com os outros. Aleluia! Parece simples essa palavra, mas ela é muito poderosa, porque isso é um mal do ser humano, ele querer se comparar, de ver alguém com um ministério parecido e ver alguém que faz algo parecido. Mas não se deixe comparar. Olhe para o outro para admirar, mas olhe também para você para admirar como que o Senhor faz em você, porque essa é a multiforme manifestação do Senhor em nós, através de nós, e quando nós estamos assim juntos como por unidade, assim se movendo na perfeição do Senhor. Aleluia, recebe essa palavra, em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. Você precisa se permitir que Ele faça o que Ele tem que fazer em você, para que você não fique na forma deformada, que foi assim corrompida pelo pecado, mas que você deixe Ele fazer o que precisa fazer em você, porque isso é contínuo para cada estação, para cada ciclo, é necessário que o Senhor faça. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.